queridos amigos da família Vinha de Luz. 1958, 20 de junho, iniciavam-se as atividades da Sociedade Vinha de Luz aqui no plano terrestre. De uma forma bem simples e pequena, mas os seus fundadores estavam decididos e convictos da sua missão: abrir um posto do Evangelho do Cristo, um ponto de luz que cresce a cada dia. E este ano, 2020, comemoramos 62 anos. Queremos agradecer aos mentores espirituais, aos fundadores desta casa e a toda a equipe de trabalhadores da Vinha de Luz pela sua dedicação ao trabalho e ao acolhimento a todos os que chegam a esta casa. Muito obrigada. Caros amigos, muito boa noite a todos. Eu sou Nazareno Feitosa e quero agradecer a oportunidade de poder participar dessa série de palestras em comemoração ao aniversário de 62 anos da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz, dessa cidade tão agradável que é Gravataí, no Rio Grande do Sul. Agradeço aqui ao convite do nosso estimado Valmor e também aí saúdo toda a diretoria, em nome da nossa presidente Astrid, a vice Luciana e a diretora espiritual, a nossa querida Dalva. Então, nós vamos hoje dar uma série terminar essa série de palestras. Quero agradecer também todos os expositores que me antecederam, e mais especialmente ao Roosevelt Thiago, né, porque ele fez uma troca de última hora da data comigo. Agradeço, eu realmente não estava bem de saúde, tive um princípio de estafa, mas estamos aqui para terminar o serviço, né? Precisamos fazer o nosso trabalho com a graça de Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que estejam todos em paz e com saúde. Iremos, então, falar hoje sobre esse tema tão importante que é o Cristo Consolador. Né? Por que sofremos? Afinal, por que sofremos? E assim nós vamos estudar esse tema. E como vocês já sabem, eu gosto muito de arte espírita. E a poesia espírita, então, eu tenho uma predileção. Então, para iniciar, nós vamos ler aqui o Divino Convite, um poema de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que é uma coletânea de várias mensagens e muito bonito, um presente excelente para Natal de todos nós. E ele diz assim: vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e de abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que vos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. E assim fica o Divino Convite. Está aí a capa da última edição do livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. A psicografia é do nosso querido Chico Xavier. Né? Então, vamos aqui, voltar aqui. Eu estou participando, eu mesmo, né? Eu acho que eu vou ter que colocar assim, vai ficar melhor. Pronto, vai ficar melhor. Bom, meus amigos, então nós estamos aqui hoje atrás de respostas, enfim, não é? Por que sofremos? Será que existe algum livro, alguma filosofia ou doutrina que responda satisfatoriamente a esta questão? E eu vou dizer aos senhores que sim, graças a Deus existe, e foi até um grande achado na minha vida.
porque eu tive um período de grande sofrimento, na época em que eu tinha por volta de 20 e poucos anos de idade. Eu morava em Recife, nós tínhamos uma empresa grande, né? Uma empresa de 11 lojas, e quebramos ao ponto de ter que fechar todas as lojas e perdemos todo o nosso patrimônio material. Se meu pai não tivesse recém-aposentado, a gente teria passado fome, imagine. Então, nós tivemos que voltar para Fortaleza, nossa cidade natal, né? Fomos despejados do apartamento que agora era alugado, né? Vendemos todos os bens para ir colocando dentro da empresa. Naquela época da hiperinflação, do plano Collor também, tivemos uma série também de percalços, mas foi muito mais fruto da nossa inexperiência, nós nunca termos tido um negócio próprio, e muitos jovens também, e felizmente recomeçamos, e foi um grande aprendizado para mim, né? Porque eu fui ateu, eu era ateu já há 12 anos, e graças a essa quebra financeira, não é, e uma depressão muito grave que se abateu sobre mim, eu busquei respostas. E então encontrei no livro dos Espíritos, que eu não conhecia, e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e na toda a série de Allan Kardec, especialmente, né, as respostas que meu coração se abre. Então, tanto eu voltei a acreditar em Deus, como evitou que eu cometesse o suicídio, porque eu pensava, aliás, desde criança, desde a infância, eu tinha pensamentos suicidas. E eles estavam muito recorrentes nessa época dessa crise, que ficamos realmente desesperados. Então, há uma doutrina, e eu convido você a conhecer aqui, é provável que você já conheça alguma coisa, mas o que é a doutrina espírita, né, organizada por Allan Kardec, foi trazida do mundo espiritual através de diversos médiuns, diversos profetas, né, diversos medianeiros trouxeram essa informação, e Allan Kardec foi, então, esse organizador maravilhoso, esse professor, um pedagogo, um cientista, um poliglota que dominava 5 idiomas, traduziu várias obras para o francês e também lecionava diversas disciplinas em sua época, né? Chegou até mesmo a fundar um colégio. Não sei se vocês sabem, até Kardec passou por dificuldades financeiras também. Quando a gente estuda a biografia de Kardec, a gente aprende que ele chegou a fundar o Instituto Rivaio, junto com um sócio, ele tinha um sócio, era tio, era um tio seu, e infelizmente, como esse sócio gastava muito, né, foi um dos defeitos também nossos, a gente ter quebrado, passamos a viver como pessoas muito ricas, a gente sempre viveu com muita simplicidade antes, e ele gastava muito dinheiro com os famosos balneários que havia na França, na Europa, naquela época, e, infelizmente, Kardec teve que fechar o Instituto Rivaio. Havia também uma predileção do governo da época da França com o clero, e aí prestigiando as igrejas que eram ligadas à igreja, as escolas que eram ligadas à igreja, enfim, uma série de dificuldades, mas ele nunca desanimou e sempre continuou firme, não é? E graças também à própria doutrina espírita que ele conheceu, eu tenho certeza que o seu coração foi muito consolado. E nunca lhe faltou o necessário. Não é? Então, existe, sim, esta obra chamada Doutrina Espírita, e você pode e deve conhecer. Vale a pena muito conhecer essa doutrina, é extraordinária. Tá? É uma filosofia espiritualista, é uma ciência, no sentido amplo da palavra, né, que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. E ela tem consequências ético-morais, consequências até que do ponto de vista religioso também, mas não que ela seja mais uma religião. Ela não veio aqui combater ou disputar espaço com as religiões, mas, pelo contrário, fortalecê-las. A doutrina espírita elogia todas as religiões sérias, porque ela segue o ensinamento de Jesus de que pelos frutos os conhecereis. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa,
Assim é com a doutrina e assim é com todas as religiões que pregam o amor, o perdão, a paz, a caridade, a compreensão, a benevolência, enfim, a bondade, a paciência, todas as virtudes que os senhores já conhecem, né? Então, no nosso roteiro de estudo, nós vamos ter hoje aqui, então, Por que sofremos, será a nossa primeira abordagem. Vamos ver o novo significado da dor, ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar especialmente sobre esse assunto, o que é o Paracleto, não é? Quem é esse Consolador prometido? As consolações, algumas consolações que o Espiritismo nos traz, e mensagens do Espírito Verdade, tem várias nesse capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado o Cristo Consolador, que vale a pena também. Infelizmente o tempo é curtinho, se a gente pudesse, a gente ficava aqui várias horas com vocês, mas eu só não estou mais feliz de poder estar aí pessoalmente com vocês. A gente sempre é muito bem tratado aí no Rio Grande, tenho amigos muito queridos, a minha esposa é do Paraná, né? Eu também sou do Sul, mas eu sou do Sul do Ceará, né? Do Sul do Ceará. É brincadeira, né? Eu sou de Fortaleza, na verdade. E mais eu tenho um carinho muito grande aí por todos vocês e sempre é muito bom. Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos companheiros da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tá? E aproveitar e parabenizar vocês também por essa iniciativa de estar transmitindo palestras, estudos ao vivo, para que as pessoas também possam, nesse período de recolhimento, eu não gosto de chamar de isolamento, não, gosto de chamar de recolhimento, né? Recolhimento espiritual, que é muito mais adequado do ponto de vista religioso, a gente aproveitar esse período de quarentena, né, para a transformar a nossa casa em um templo de iluminação. É um momento de mudança, de transformação, de autoconhecimento, para que a gente saia daqui muito melhor do que quando entramos nesse período de pandemia. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre esse assunto da pandemia, eu recomendo aos senhores o Livro dos Espíritos. Lá vocês sabem que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, ou 4 livros, 4 livros em um só, e tem o terceiro livro, que se chama As Leis Morais, as Leis Divinas, as Leis Naturais Maravilhosas. Ele vai falar da lei de destruição. E nesse item, desse capítulo, da lei de destruição, tem um item chamado flagelos destruidores, né? Os açoites, os castigos. Em espanhol foi traduzido por calamidades destruidoras também, uma tradução interessante, né? E trata desses assuntos, né, dessas erupções vulcânicas, que geram muitas vezes os terremotos, que geram muitas vezes tsunamis, né? As secas, os invernos prolongados, os períodos de epidemia, de pestes, né? Na época eram denominados como pestes, enfim, pandemias e muitas outras que a gente enfrenta nesse planeta. E ali os espíritos superiores, nas questões 737 até 741, vão dar uma verdadeira aula de maneira muito profunda para entender melhor esse período. Então, convido vocês a lerem o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tá certo? Inclusive disponível na internet. Caso você não possa adquirir, eu recomendo que adquira. O livro de papel é bem melhor para a gente ler, reler, marcar, estudar, mas tem também em PDF no site da Federação Espírita Brasileira, é febnet.org.br. febnet.org.br, você faz o download de várias obras de Allan Kardec, inclusive da Revista Espírita também, uma série de outros exemplares. Então, vamos em frente. Então, o que nós podemos primeiro advertir? Pessoal, Jesus já havia nos falado, desde há cerca de 2000 anos, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já nos ensina, o que os Espíritos nos esclarecem com maiores detalhes, é que a Terra é um tipo de mundo diferente. É um mundo destinado a provas e a expiações. Então, não é um mundo evoluído ainda, é um mundo muito atrasado. Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, divide as categorias de mundo em 5 principais tipos, né? Os mundos primitivos, aqueles destinados às primeiras habitações da alma humana, depois os mundos de expiação e prova, então o segundo tipo pior é a Terra, né? Aí ela está caminhando para se tornar um mundo de regeneração, que é o próximo passo, onde haverá já
um descanso, os espíritos arrependidos da luta estão, né, refazendo, e ali já não podem mais reencarnar os espíritos endurecidos no mal, então se torna um mundo muito melhor. Né? É o chamado final dos tempos, que na doutrina espírita a gente interpreta que esse tempo de expiação e provas acaba e começa um novo tempo, um tempo de regeneração. Depois tem os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestiais ou divinos, habitação dos espíritos puros, muitíssimo mais avançados do que nós, então a gente ainda está bem longe disso. Por isso que neste planetinha onde a gente está, né, Jesus já nos esclarece, olha aqui, vocês vão passar por um estágio, por um período de prova, de aflições, né, de expiações que a gente vai ver com mais detalhes aqui, tá bom? E ele é muito claro também, né? O Cristo não vem tirar, nos conceder privilégios, não. Ele é muito claro quando ele diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, né? Esqueça um pouco de você, comece a ajudar seu semelhante, esse é o caminho. Tome a sua cruz, ou seja, assuma, aceite a sua expiação, a sua enfermidade, o seu sofrimento, e siga-me. Né? Então ele pede para a gente segui-lo, e vamos segui-lo, sim, senhor. E Chico Xavier também lembrava que o Cristo disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, ele prometeu o alívio. Ele não prometeu tirar todas as nossas responsabilidades, acho que eu tenho esse slide aqui, né? Ele não revogou a lei de causa e efeito, não veio suprimir o sofrimento, que ainda faz parte da condição aqui da Terra, né? Mas nos orientar como encontrar a verdadeira felicidade. Não veio tirar nossas responsabilidades, nossos deveres, e mandar a gente somente gozar a vida. Não. Ele deixou muito claro que era para a gente assumir a nossa cruz, né? A cruz, às vezes, é a enfermidade, é a família difícil, o marido complicado, a esposa rebelde, o filho ingrato, enfim, a gente tem uma série de dificuldades, né? A pobreza, a riqueza também é uma dificuldade, é uma prova mais perigosa, aliás, do que a miséria, dizem os espíritos superiores a Allan Kardec, né? Porque é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida material. Então, cuidado com essa prova também, que é uma prova difícil. Né? E quais são as causas do sofrimento? Bom, a gente vai fazer aqui uma breve análise. Vocês vão ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no maior capítulo, capítulo de número 5, às vezes eu fujo um pouquinho, a mão passa da câmera, né? De número 5, nós vamos ter lá bem-aventurados os aflitos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele focou no que Jesus falou, porque sendo Jesus um Cristo, ou seja, um Messias, a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, Allan Kardec e os espíritos superiores foram buscar realmente o que Jesus disse. E o coração, então, da Bíblia é o Evangelho, os Evangelhos, os 4 Evangelhos, e, sobretudo, o que o Cristo falou. E ali Kardec busca o Sermão do Monte, que é a essência do Evangelho, é o coração do Evangelho, como dizem vários estudiosos, entre outras passagens importantes, para nos falar, né, fazer o comentário, a interpretação à luz da doutrina espírita, muitíssimo interessante, é o melhor intérprete do Evangelho que eu já conheci. Vale a pena conhecer. Tá? Então, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Ele vai dizer o seguinte, tem as causas atuais. Muitas das nossas aflições, sofrimentos, são provocados por problemas dessa existência, não são de vidas passadas. Então, é a nossa indisciplina, é a nossa invigilância, a nossa preguiça, a nossa descúria, não é? A nossa rebeldia, falta de ordem, a nossa falta de limitação dos nossos gozos, não é? E aí a gente vai e comete muitos excessos e aquilo provoca, não é? Enfermidades. Então, eu até pedi para o Valmor para adiar, porque eu estava com um problema de saúde, um pouco de estafa mental, sobretudo, e até a voz tinha ficado comprometida, e hoje, curiosamente, quando eu estava melhor, adoeci do estômago também, olha que coisa. E é uma questão frágil que eu trago, a questão do estômago, e isso é um sinal que eu já abusei do estômago em vidas passadas, e eu vim nesta vida, então, ele trouxe sequelas daquela vida anterior, que servem como estímulo para que eu aprenda a me reeducar,
Aí, por isso eu vim até nessa encarnação com intolerância ao leite, né? Nem lactose, é ao leite, né? Ao leite, eu não posso comer pão, me dá assim, pão, imagine. Isso é bom, essas coisas que me fazem a gente emagrecer, né? Porque tudo que é bom leva leite, muita coisa, e assim por diante. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu devo ter abusado, certamente, talvez com os alcoólicos, talvez com o excesso de comida mesmo também, em vidas passadas, eu tenho que ficar sempre atento, porque ele é muito frágil, ele é muito sensívelzinho, o meu estômago, né? Então, tem causas atuais das aflições. Agora, se todo efeito tem uma causa, e se a gente não encontra a causa nesta vida, ela deve estar em vidas anteriores. E aí Kardec vai estudar as causas anteriores às aflições, e quando a gente estuda a reencarnação, que não é um privilégio do Espiritismo, não, né? 2/3 da humanidade acreditam na reencarnação, que é o mais lógico que existe, né? Aliás, eu deixei de acreditar em Deus porque eu não entendia como é que havia tantas crianças sofrendo no mundo, né? Como é que havia crianças cegas, crianças que nasciam paralíticas, com doenças, deficiências físicas e mentais, e Deus não fazia nada. Então eu achava que Deus não era justo, em vez de imaginar, como a reencarnação nos explica, e quando a gente lesa o nosso corpo físico, e ele é uma réplica do corpo espiritual, o corpo celestial, como ensinava Paulo em suas epístolas, né, sobretudo a Epístola aos Coríntios, a gente vai ver, né, que o suicídio lesa esse corpo espiritual e a gente reencarna muitas vezes com essas sequelas. Então não é a regra absoluta, mas é comum que pessoas que tragam essas deficiências tenham abusado, né, atentado contra si mesmas e assim trazem o corpo espiritual com sequela, e aquele corpo físico vem como um carvão milagroso, como um filtro que vai absorver as imperfeições do nosso corpo espiritual, e a gente vai sair daqui muito melhor. Então, na verdade, a enfermidade, muitas vezes, é o nosso próprio tratamento. Olha que coisa interessante, não é? Porque a gente está interessado em tratar o espírito, nós não somos daqui. Como Jesus falou, vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Então, assim, é como se fosse... Tem um palestrante que fala que a gente é que nem o Superman e as supermoças, né? Eu sempre quis ser que nem o Superman desde pequenino, e aliás, continuo pequenino. E eu gostava, porque era um homem de aço, né? Imortal, né? Invulnerável às balas, podia atravessar as paredes, voar. E depois que eu me tornei espírita, eu me dei conta que a gente é muito melhor que o Superman, que a gente faz tudo isso e muito mais. E aí, para nós, ainda não existe a criptonita. Tá? Então, olha que interessante. Realmente, nós somos extraterrestres, não somos aqui da Terra. Estamos aqui só em passagem, nós viemos da dimensão do mundo espiritual. Tá? Além de há muitas moradas na casa de meu pai, como Jesus já nos advertiu também. Então, nós trazemos até as doenças congênitas, né, aquelas que a gente já nasce com elas, ou as doenças ou problemas adquiridos com o passar do tempo, né, que vão surgir por conta também da lei de causa e efeito, como Cristo nos disse, a cada um segundo as suas obras. Né? Então, a gente colhe aquilo que semeia, como está lá na carta aos Gálatas também de Paulo. Né? E há também o bem e mal sofrer, que nós vamos ver, programação reencarnatória e os tormentos voluntários. Programação reencarnatória é importante falar logo antes que eu esqueça. A programação reencarnatória vai dizer o seguinte: Kardec, nas questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos, né, ele vai perguntar se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem, se eles têm uma noção do principal tipo, gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, no mundo espiritual, cercado pelos nossos mentores, né, esclarecidos, né, muitas vezes precisando ir para um lugar melhor, porque muitos de nós não estávamos em situações felizes no mundo espiritual, e né, por conta do nosso passado, de muitos equívocos. E ali, Nazareno, olha, você, meu filho, tem essa missão aqui na Terra, então vai ser muito bom para você. Você vai, olha, se você passar nessa prova, você vai para um lugar muito melhor, vai poder reencontrar sua família querida, que está muito distante de você, muito tempo saudosa, não lhe gostando, não consegue alcançá-la, porque ela já avançou e você ficou para trás. Né? Aqueles amigos queridos, aquela cidade, aquela colônia espiritual maravilhosa que você gostaria de visitar, e sair de onde você está e você está sofrendo.
transformar o seu corpo espiritual, ele está todo machucadinho, cheio de sequelas, ele sair resplandecente da terra. Então você vai passar por algumas provas. Agora, a gente está vendo aqui que você tem muito orgulho, muita vaidade intelectual. Então é melhor ter uma doença, um problema, para que você baixe um pouco o seu orgulho e você busque se espiritualizar. E aí eu certamente devo ter aceito passar pela depressão e pela quebra financeira, e que hoje eu olho para trás, meus amigos, é como se nem tivesse acontecido. É como se tivesse sido um sonho, né? Um pesadelo, mas que eu nem me recordo mais disso. Todos nós lá em casa nos recuperamos, meu pai, etc. Todo mundo recomeçou do zero, e tudo passa, e isto também passará, como nos conta as biografias de Chico, que o Espírito Emmanuel trouxe esse recado de Nossa Senhora para Chico Xavier quando ele estava sofrendo muito. E é verdade, tudo passa. Então, se você está sofrendo, aguenta as pontas, que isso também vai passar, não é? E foi bom, eu estava falando, acabei esquecendo, que eu senti essa enfermidade agora à noite, e foi bom porque eu passei mal, né? A pressão baixou e tudo, eu até falei com a minha médica, mas eu me recuperei. Mas foi bom para a gente aprender a valorizar o sofrimento alheio, a respeitar os sofrimentos que estão sofrendo agora. Tem muitas pessoas, meus amigos, todos nós no planeta estamos sofrendo, ou já sofremos, ou iremos sofrer novamente um dia. Então, este mundo realmente é difícil. Nesse período, então, da pandemia, que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas preocupadas, desesperadas, muitas pessoas, né, tendo dificuldades de atendimento, sofrendo, solitárias nos hospitais. Felizmente, né, quem é entubado fica sedado, fica inconsciente, né? Mas, ao mesmo tempo, muita gente perdendo os empregos, muita gente tendo suas empresas fechadas, muita gente se endividando, sem esperança, sem perspectiva de saber como é que vai fazer depois. Então, a gente tem quantas enfermidades também, muita gente doentinha, e a saúde a gente só valoriza quando perde, não é? Então, foi bom, que o Chico tinha isso também. O Chico tinha aquele olho doentinho, adoeceu por volta de 21 anos de idade, e ele era praticamente cego de um dos olhos. E ele dizia que aquele olho era sua bênção, porque ele sabia que aquilo era uma expiação, era uma purificação, e ao mesmo tempo lhe dava humildade, ele aprendia a respeitar a dor alheia. Né? Então é importante a gente ter essa consciência também. Né? Eu me recordo também de Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, foi um dos maiores médiuns de curas e materializações luminosas que o Brasil e talvez o mundo tenha conhecido. O Peixotinho, ele curava muitas pessoas, mas inclusive asmáticos, mas ele tinha uma asma terrível, né? Chegava a ficar roxo quando ele tinha aquelas crises, mesmo utilizando aquelas bombas, acho que chama de espineca, né, para asma e tal, aliviava, mas não, assim, faltava desencarnar, ficava roxo mesmo. E ele toda vez que aquelas crises aconteciam, sua família orando, etc. E ele, quando terminava, ele ficava de joelhos e dizia: bendita asma que me liberta, bendita asma que me liberta. Porque ele sabia quem ele tinha sido em vidas passadas. Ele era muito amigo de Chico Xavier, e o Chico, né, também foi médium de revelações, ele também sofre pelos espíritos, de compromissos muito graves que ele havia cometido na vida anterior. Então, aquela vida nova, sofrendo aquilo que ele mesmo infligira a seus irmãos em vidas passadas, né? E aquilo era um alívio para a sua consciência e para o seu restabelecimento também. No livro Chico Xavier Pede Licença, no caso dessas mortes coletivas, tem uma mensagem que Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, está analisando as vítimas do edifício Joelma, do edifício Andraus, que pegaram fogo na década, acho que é de 70, em São Paulo. Tem até o filme, o primeiro filme espírita, Joelma, 13º ou 23º andar. E esse filme, até com a Beth Lago, né, etc.,
E esse filme relata, não é, essas questões, e tem uma mensagem, então, do Chico, com um comentário do professor Herculano Pires, com um pseudônimo, ele assina com um pseudônimo nessa obra, no livro Chico Xavier Pede Licença, e diz assim, que aqueles companheiros que estavam ali desencarnando, vítimas do incêndio, naquele momento, do ponto de vista espiritual, estavam sendo colocadas escadas de luz. E os espíritos que ali tinham terminado o seu compromisso, ou seja, a sua expiação aqui na Terra, chegavam no mundo espiritual como vitoriosos, porque eles já tinham aprendido tanto a amar, que naquele momento eles já não conseguiam mais lidar com a culpa de ter feito algo de sofrimento grave com seu semelhante e pedem para sentir em si mesmos o mal que fizeram aos outros, para que pudessem se restabelecer diante da sua consciência. E aí eles renascem aqui na Terra, naquele momento, retornam juntos naquele compromisso desses desencarnes coletivos, dessas chamadas tragédias coletivas. Não é? Então, tem essas programações reencarnatórias e a gente tem uma programação, então tudo que acontece é para o nosso bem. E a gente tem o livre-arbítrio aqui, mas teve o livre-arbítrio antes de nascer também. Então, vejam que nós mesmos, antes de nascer, aceitamos, essa é a regra, são raros os espíritos que vêm aqui, que reencarnam sem consciência, aceitamos passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, porque sabíamos que isso ia ser bom para a gente. Olha que coisa interessante. Bom, Nazareno? Não, eu não pedi nem para nascer, nem para sofrer, muito menos, né? É isso que a gente pensa. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente muda completamente essa questão, tá? Então tem aí o bem e o mal sofrer e os tormentos, os sofrimentos voluntários. Mas sobre o bem e mal sofrer, lá no capítulo 5º, né, e ainda vai ser no item 18, tem um detalhe, não é só sofrer que é bom, não, né? Tem o bem e tem o mal sofrer. Então, lá, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, aquele sofrer com revolta, com rebeldia, com desespero, não é bom. Agora, aquele sofrimento com confiança em Deus, né? Com resignação, com paciência, e com trabalho no bem, porque a caridade cobre a multidão de pecados, ó, esse aí é joia, tá? E eles acrescentam que o desânimo é uma falta. A prece é um apoio para a alma, mas não basta, é preciso ter uma fé viva na bondade de Deus. O fardo é proporcionando as forças, né? Então Deus não dá fardos que a gente não possa suportar. Como a recompensa será a resignação, né? Proporcional à resignação e à coragem. Olha lá, então tem recompensas também. O próprio Cristo vai dizer para Pedro, lá em Marcos, acho que 10:30, ele vai dizer que, quando Pedro pergunta assim, mas Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer assim, Simão, eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciado na terra por amor de mim e do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais no mundo espiritual. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem, no capítulo 20, nos obreiros do Senhor, o Espírito Verdade também confirma que os espíritos receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. Então, olha lá, o melhor investimento que tem é trabalhar para Jesus, né? É 100 vezes mais. Né? Olha, mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. E eles acrescentam que o militar que não é enviado para a batalha não alcança ascensão na carreira, então não vira general, não é? Se ele ficar só no quartel sem fazer nada, não tem que ir para a linha de frente. E eles dizem, sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso, que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Olha que coisa interessante. Então, o espírito é que nem o concurseiro. Qual é a segunda coisa que o concurseiro mais gosta? A primeira é passar no concurso, né? A segunda coisa que ele mais gosta é que tenha concurso, porque se não tiver prova, ele não pode passar. Então, ele não vai poder passar, ganhar um salário melhor, ir para aquela carreira que ele sempre sonhou, ir, de repente, para uma cidade, que é a lotação dos seus sonhos, enfim. Então, o espírito, a mesma coisa, tem que ficar feliz quando tem prova, não tem que ficar triste, não, porque as provas são oportunidades, então, de crescimento espiritual, de ascensão para o espírito. E o espírito só é infeliz enquanto ele é imperfeito, né? Enquanto ele tem as imperfeições morais. E os tormentos voluntários, os sofrimentos voluntários, é outro item interessante. Olha lá, os espíritos falam o seguinte, que o homem procura a felicidade nos prazeres materiais em vez dos prazeres da alma.
que são apenas um preliminar, né? Um prelúdio dos prazeres celestes imperecíveis. Ele não procura a paz do coração, única felicidade real neste mundo. E eles acrescentam que a inveja e o ciúme produzem intensos sofrimentos. O invejoso e o sofrimento sofrem, são infelizes. E aí eu acrescento, né, porque isso também está na obra da espírita, que o orgulhoso, o egoísta, ou seja, todos aqueles que temos imperfeições morais, sofremos. Então o homem sofre porque ele não é ainda evoluído, ele não é um espírito superior. Né? E Aristóteles, que é muito grande, enviado a esses grandes luminares aí das religiões, da ciência, da filosofia, também são missionários de Jesus que os enviou. Né? Jesus é um espírito muito mais antigo que isso. Ele dizia, quando ele escreve um livro para seu filho sobre como encontrar a felicidade, não é? Ética a Nicome, ele vai falar no livro que o segredo da felicidade são as virtudes, é o homem ser virtuoso, é o contrário do homem ser vicioso. Por isso, quando vocês lerem nos livros espíritas as palavras vícios, não é sentido de vício de dependência química, não. Esse também é um tipo de imperfeição moral, mas é vício no sentido de imperfeição, tá? É o contrário de virtude, tá joia? Então, você entende melhor assim. E aí, então, quanto mais virtuoso é o homem, mais feliz ele é. Defende Aristóteles e também os espíritos superiores. E lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, por Chico Xavier, tem uma mensagem chamada Razão da Dor. Eu estou vendo aqui, o tempo não vai dar para ler, mas é bem interessante, eu vou dar só um resumo para vocês aqui, tá? Depois vocês vejam lá, mensagem 31, Razão da Dor. Tem uma servidora na casa de Cusa, Jesus está conversando lá com os apóstolos, e ela pergunta por que o sofrimento, né? O homem não era a criação de Deus, por que ele tem sofrimento? E olha o que Jesus vai responder para ela, né? São relatos que não estão nos evangelhos tradicionais. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão, né? A espora, né? Aquele que tem no escorpião, é o aguilhão, que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Né? E aí ele acrescenta, o excesso de poder favorece o abuso. Olha, poder, que a gente quer tanto, né? É muito perigoso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. E aí, como não tinham entendido muito bem, aí Jesus vai explicar que um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a própria conta, um homem comum, desde o nascimento. Ou seja, ele fala, aí foi um anjo que cuidou da vida desse homem, foi uma super babá. O homem não tinha nenhum problema, o anjo ia na frente e já resolvia. E aí o que aconteceu? Veja o que aconteceu com esse homem. Que nunca se lembraram de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Né? Passou simplesmente a humilhar os outros com a glória que fora revestido. E quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, né? Gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aí, aflito, aquele anjo foi socorrer para resolver o problema, só que um anjo maior, né, um anjo mais elevado, um espírito mais evoluído, deixa esse cara comigo aqui, e aí decidiu que ordenou que o primeiro de sabor do tutelado, endurecido por excesso de regalia, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então vejam, né, como ele melhorou muito só porque passou a colher aquilo que ele mesmo semeava. Então, a gente tem que aprender que na doutrina espírita a gente tem vários tipos de dor. Primeiro tem a dor auxílio, é aquela dor, por exemplo, você programou de ir, por exemplo, num carnaval, né, em Olinda, em Salvador, e aí na semana anterior do dia do carnaval você quebra o pé, engessa o pé, você não pode mais, você tem que cancelar toda a viagem. Aí você, meu Deus, que desastre, que coisa terrível. Mas não sabe que você pode estar recebendo uma dor auxílio, ou seja, uma intervenção divina, porque naquele carnaval específico você poderia ter, por exemplo, uma overdose de álcool ou de outras drogas. O álcool é a pior das drogas, né? Tem muita moderação com álcool, tá, pessoal?
Então, você pode estar sendo ajudado para evitar uma violência sexual, um assalto, né? Um homicídio, enfim, uma briga muito grave. Tem a dor expiação, que é aquela dor purificação, que vai nos ajudar. A dor prova, a gente vai comentar um pouquinho mais dele, é a dor circunstancial de você viver no mundo de expiação e provas, onde existe ainda muito sofrimento mesmo, né? Então, quais são os objetos motivos do sofrimento? É nos alertar, nos despertar, reconduzir ao caminho correto, desenvolver a humildade, a fé, nos reeducar, proteger, né, com uma contenção para impedir novas quedas. Olha lá, muitas vezes a gente vem com alimentação, na inteligência, né? Por quê? Porque às vezes utilizamos mal na inteligência da vida passada, e ela vem ali contida para a gente não se comprometer mais e aprender a ter mais humildade. A purificação, né? Aí a frase do Peixotinho, e a gente respeitar mais a dor alheia também, né? E aí a gente lembra que a doença funciona como dreno energético e a reencarnação como um carvão, uma esponja, um filtro milagroso, diz o livro Entre a Terra e o Céu. E será que Deus castiga? Olha lá, na primeira epístola de João 4,8, ele vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Divaldo Pereira Franco vai dizer como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade. Eu acrescento aí, Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, meus amigos. E está lá na mensagem Pensar do livro Respostas da Vida, né? Confirmando que a lei de Deus está escrita na consciência, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, que Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir, Deus é amor, não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa. E por conta do sentimento de culpa, que é uma coisa terrível no mundo espiritual, porque o sofrimento no mundo espiritual pode ser 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais intenso do que os que experimentamos aqui na Terra, diz a questão 965 de Livro dos Espíritos. Do mesmo modo que as alegrias, os prazeres no mundo espiritual também 1000 vezes maior. Né? A gente não tem, porque o espírito fora da matéria ele é mais impressionável. Então a gente se corrige, por quê? Porque a gente tem falsos conceitos em relação ao nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, toda justiça, toda misericórdia. A lei de justiça, amor e caridade estão juntas, né? Não é só lei de justiça separada, não. A justiça sempre está junto do amor e da caridade. Então, umas dicas aqui para a gente ressignificar a dor. Não digo mais que vocês têm problemas, não. A partir de hoje vocês não têm problemas, vocês não têm crise, não. Vocês têm desafios evolutivos, que é muito mais chique, né? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, da nora, da sogra, não, você fala assim, amiga, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, né? Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado essa missão, não é difícil e tal. A gente sai da posição de vítima e assume a posição de protagonista da nossa própria história. Não digo mais não falo mais em provas são uma oportunidade de novas conquistas e mais felicidades para nós. É como se fosse aquele concurso, ó, que a gente vai tirar uma nota boa, e a gente já está com o gabarito do lado, o gabarito do Evangelho de Jesus, e a gente tem um gabarito comentado e explicado, que é a doutrina espírita. E expiação são uma oportunidade de purificação, de quitação dos débitos, não é? Expiação significa purificação, mas também significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Claro que não, um presídio que nem do Brasil, é que nem aqueles presídios da Suécia, muito melhores que aqueles também, né? Da Noruega, que a pessoa fica livre, trabalhando, é uma maravilha, você quer até entrar lá, você sai lá super capacitado, e já com emprego garantido, etc. É, na verdade, então, um reformatório. E a gente está aqui porque nós somos espíritos muito comprometidos diante das leis divinas. E a gente, então, na hora que quitar nosso débito, a gente ganha uma vara de soltura e vai para lugares muito mais felizes no mundo espiritual. Né? Expiação, já falamos. Doença, já falamos aqui também. Reencarnação também. A vida é um resgate para uma situação melhor. Não é? A depressão, não digo mais que tem depressão, digo que nem Divaldo diz que entre reflexão, que é mais otimista. E eu descobri que aqueles poetas, os artistas, de modo geral, no passado, eram todos depressivos, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão é recente. Eles eram chamados de românticos. Eu não digo mais que tenham depressão, digo que de vez em quando eu fico romântico, mas tudo passa, isso também vai passar,
e ela passa, é verdade, né? Então, eu digo que cesta romântica é mais bacana. E, em vez de falar a doença pertinaz, diz o livro Conduta Espírita, de André Luiz, significa purificação mais profunda, aquela doença que você não consegue curar, é aquela purificação que seu corpo espiritual vai chegar resplandecendo no mundo espiritual. Né? Morte é a libertação do presídio. Os espíritos comparam a Terra, além de ser um lar, uma escola, um templo, uma oficina, também é um presídio, até um purgatório. No livro O Céu e o Inferno também há essa comparação. Tá? Então, é a libertação do presídio e retorno para a verdadeira casa, a casa que é a casa do nosso Pai. O umbral é o spa do espírito, onde a gente vai que o umbral seria como se fosse o purgatório na visão espírita, já que não tem penas eternas no espiritismo. Né? Os espíritos falam que não, que Deus sempre dá oportunidade quando a gente se arrepende. Então, o umbral seria o purgatório, seria o spa do espírito, onde a gente queima as gordurinhas extras ali do materialismo, do apego, do ciúme, da inveja, não é? Das questões mais materiais, a gente sai de lá purificado muito melhor, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo é para o nosso bem, né? Até mesmo o purgatório é para o nosso bem, para a gente sair de lá e ir para o mundo espiritual já numa condição bem mais melhorada, não é? Então, assim, é como se fosse um intensivo, um supletivo, que você passa ali, não é? Um períodozinho e você avança o suficiente, como se fosse vários anos de estudo. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, vai dizer que as provas rudes, ou seja, as provas intensas, duras, ouvi-me bem, são quase sempre indício, sinal de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Tem essa condicional, né? Quando aceitas com pensamento em Deus. Então, Santo Agostinho traz essa informação que é muito importante para nós. Convido vocês todos a lerem o capítulo 6 do Cristo Consolador, né? Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo também. Essa é a capa da tradução do Evandro Noleto Bezerra. Infelizmente, o tempo aqui não vai permitir a gente aprofundar no Consolador. Eu vou só dizer para vocês aqui que Paracleto, que foi traduzido para Consolador, em grego, significa alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar. É o defensor do réu, ou seja, advogado é um sinônimo perfeito. Intercessor, alguém que exorta, alguém que instrui. Então, a doutrina espírita, que é um consolador para nós, é o consolador prometido por Jesus, ela vem nos exortar, nos consolar, nos instruir de como proceder para a verdadeira libertação. Não é? Então, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da alegria e da resignação de Jerônimo Mendonça, pessoal, o gigante deitado, era o apelido dele, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do Jerônimo, ele é de Tuiutaba, em Minas Gerais, ele era um jovem saudável, atleta, inclusive jogava futebol, etc., né, alto, forte, e naquele tempo antigo, ele é contemporâneo do Chico Xavier, passava os filmes do Tarzan, né? O Rei das Selvas, ele adorava aqueles filmes do Tarzan, ia para o cinema, adorava os filmes, e ele, então, quando chegava em casa, diante do espelho, ele encheu o peito assim, batia. Eita, ele se achava o Tarzan. E um dia, para sua felicidade, ele se tornou espírita. O remédio veio antes da doença. E ele, depois, participando de uma reunião, um espírito disse assim: eu trago uma mensagem aqui para um tal de Tarzan. Ele é comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho. Ele se prepara. Depois de alguns meses, ele começa a desenvolver uma artrite reumatoide progressiva incurável. Ele vai ficar completamente paralítico do pescoço para baixo. Né? Primeiro ele vai para as muletas, para a cadeira de rodas, depois para uma cama, né, onde ele ficou preso durante vários anos, até os 50, quando ele então retorna ao mundo maior. Mas não bastasse isso, Jerônimo também, um dos olhos adoece e tem que ser extraído. 6 meses depois, a outra visão também se apaga e Jerônimo vai ficar completamente cego e paralítico e sentindo dores terríveis, preso a uma cama. E vocês sabem o que foi que este homem fez? Caiu em depressão, ficou desesperado, desistiu da vida? Não, meus amigos. Fundou 3 casas espíritas. E aí, parabenizar mais uma vez aí os pioneiros, os fundadores aí do Vinha de Luz, 62 anos, este ano 2020, não é?
fundou 3 casas espíritas, um abrigo para crianças pobres também, e fez muita divulgação do bem. Ele, que tinha uma voz muito bonita, fazia palestras, as pessoas traziam o microfone para pertinho da boca dele, né? Adaptavam uma coisa para segurar, e ele, então, viajava o Brasil inteiro dentro de uma Kombi, depois de uma caravana, né, viajando para divulgar o Consolador prometido por Jesus. Uma vez, participando de um programa de rádio, o entrevistador perguntou: Sr. Jerônimo, o que seria felicidade para o senhor? Não é para suas crianças, não, para o senhor, o que seria felicidade? Não, olha, meu filho, para mim, que não consigo me mover nessa cama há tantas décadas, felicidade para mim seria eu poder me virar na cama pelo menos uma vez assim de lado. Mas eu não consigo. Uma senhora que estava assistindo ao programa, não é, ligou para lá e disse: olha, hoje eu iria me matar, mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso. E ele, então, era amigo de Divaldo, de Chico Xavier, sabia porque estava passando por aquela expiação muito difícil e, mesmo assim, continuava trabalhando. Ele era quem levava alegria para as pessoas, cantava, tinha uma voz muito bonita, não é? Espirituoso, gravou várias fitas cassete, LPs de músicas, de palestras também belíssimas, não é? Foi um grande entusiasta da divulgação da doutrina espírita, e, em vez dele sofrer, dele reclamar, era quem levava alegria. Né? Uma vez ele foi dar uma palestra no Centro Espírita, chegando lá, o presidente disse: Jerônimo, é melhor a gente cancelar essa palestra. Mas por quê? O que houve? Jerônimo, eu esqueci de lhe avisar que aqui o centro é muito pequeno e o auditório é no 2º piso. E o único acesso que a gente tem para lá é uma escada, aqui pequenina, em espiral, tá vendo essa escadinha aqui do lado? Se a gente for subir você pela escada, vai ter que inclinar sua cama. Você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra, Jerônimo. E eles: não vamos cancelar a palestra. Vamos, vem aqui para dar palestra, mas Jerônimo é perigoso. E ele disse assim, e aí ele falou, né, mas é perigoso. E aí o Jerônimo disse: eu não quero nem ver, né? Eu não quero nem ver. Nem enxergava, mas dizia que não queria nem ver. E ia, inclusive, até para programas de rádio, etc. Fez muitas palestras, muita divulgação. Uma vez ele estava no cinema, apesar de não enxergar, ele adorava estar com os amigos. Como é bom estar entre amigos. Como é bom a gente estar aí no Vinha de Luz, participando das atividades, dos lanches, né, dos almoços beneficentes aí que são feitos. Como é bom estar entre os amigos de ideal que pensam parecido. São prelúdio das grandes alegrias que a gente vai ter no mundo espiritual também. Né? Vamos cultivar as nossas alegrias assim que a gente puder retornar. Vamos aproveitar e valorizar cada evento, cada momento, para estarmos juntos com os nossos colegas, né? Então, ele estava lá no cinema e gostava da trilha sonora, né? Estava com os amigos, depois os amigos saíam levavam ele para comer alguma coisa. E ele, então, estava lá, já tinham apagado as luzes, já estava tudo escuro, e uma jovem chegou atrasada. E ela veio, então, pelo escuro e não viu a cama dele, que estava logo na frente. Ela tropeçou na cama, caiu e ficou indignada. E ela se levantou: mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar também, até aqui no cinema, isso é um absurdo. E qual a resposta dele? Ele vai dizer: minha filha, mas também você não para em casa, não é? Você não para em casa. Então veja o que essa doutrina é capaz de fazer conosco, meus amigos. Um homem como esse, cego, completamente paralítico, sentindo muitas dores, muitas dificuldades, este homem vai deixar um rastro de luz. Retorna ao mundo maior, sua expiação só precisou durar até os 50 anos de idade, né? Uma boa parte da vida ele foi saudável, e ele retorna do mundo maior e aparece para Divaldo Pereira Franco. Divaldo é médium vidente. E então o Divaldo, e ele aparece, e aí tudo bonito, saudável, né? De pé. E aí ele fala: Divaldo, o gigante está de pé. Porque o apelido dele é o gigante deitado, né? E aí Divaldo diz: é mesmo, Jerônimo, que maravilha, você está ótimo e tal. E ele ainda continuou brincando. Ele foi dizer assim: Divaldo, você quer saber de uma coisa? O que, Jerônimo? Você é muito bom nas suas palestras, é verdade. Você, quando termina as suas palestras, muita gente aplaude de pé, é verdade. Mas você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras.
É mesmo, Jerônimo, mas por quê? Porque eu, quando terminava minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Preso numa cama, tinha que sair carregado pela multidão. Então, vejam, meus amigos, como é que essa doutrina é tão maravilhosa. Esse homem, que inclusive em várias épocas da vida, adaptaram um telefone ao seu ouvido, e ele varava as madrugadas atendendo as pessoas desesperadas, pessoas pensando em cometer suicídio, e ele falando das claridades da Boa Nova, do reino dos céus que nos aguarda, da alegria de conhecer Jesus, da doutrina espírita que nos reforça a fé através da ciência, da razão, da lógica e do bom senso, das maravilhas que Allan Kardec trouxe à humanidade. Então, aprendamos a vivenciar todas essas lutas com o nosso querido Jerônimo Mendonça, não é? E, por fim, só mais um slide, não era esse aqui não, apertei no lugar rápido, deixa eu vir aqui para cá. E lembrar da frase de Jesus, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, né? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele diz também, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço a todos. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Um feliz aniversário. Parabéns aí aos pioneiros, parabéns a todos os trabalhadores. Um abraço aí para a Astrid, para a Dalva, para a Luciana, para o Valmor, todos os amigos aí da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Grande abraço.